Recebemos, meus amados irmãos, nessa manhã, o reverendo Mateus Inácio. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Redenção, em Brasília, uma recente igreja plantada naquela cidade, e nessa manhã será o mensageiro da palavra do Senhor. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra a ele para que ele possa usá-la e assim pregar a palavra do Senhor. Obrigado, Edgar. Bom dia, amada Igreja do Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, uma honra estar com os irmãos aqui. Tenho ouvido falar a respeito dos irmãos já há algum tempo. Alguns anos atrás, o reverendo Weber Campos Júnior esteve conosco lá em Brasília. Estávamos conversando e ele falando da alegria de, na caminhada dele, ter passado por esse grupo, a alegria de ter feito parte dessa comunhão, dessa congregação. E passa a ser também minha alegria com os irmãos conhecer melhor o reverendo Jailson, os presbíteros, e ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Eu trago saudação da parte do Conselho da Igreja Presbiteriana Redenção, lá de Brasília, a todos os irmãos. Deixei para lá temporariamente minha esposa, meus filhos me esperando, minha querida esposa Débora Lidório Inácio, a Melissa Lidório Inácio tem 7 anos, o Daniel tem 3 anos, 4 anos na verdade agora, todos eles adequadamente flamenguistas, graças a Deus, e é uma alegria estar com os irmãos nessa manhã, e eu peço que os irmãos possam abrir comigo a palavra do Senhor nessa manhã, no texto de Êxodo, capítulo 29. Êxodo 29, nós estamos aqui neste texto que seria na segunda sessão do livro de Êxodo, que trata do detalhamento e das instruções sobre a construção do tabernáculo, a tenda do encontro de Deus com o seu povo. E este texto em particular, o que eu vou tentar fazer aqui, meus irmãos, é ler os versículos 1 a 9, mas usá-los também como uma maneira, uma ponte de tratarmos dos outros elementos desse capítulo 29. Então a minha ideia é tentar fazer uma espécie de exposição de todo o capítulo 29, mas usando esses 9 primeiros versículos como o roteiro do restante do texto. E eu peço que à medida que nós lermos a palavra de Deus, você se lembre que essa é a infalível, inerrante, inspirada, bendita, maravilhosa, poderosa palavra de Deus para o povo do Senhor nessa manhã. E o texto diz assim, no versículo 1: Assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e roscas amassados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em uma cesta e ofereça-os dentro dela. Ofereça também o novilho e os 2 carneiros. Depois, traga Arão e os filhos dele à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o próprio colete sacerdotal e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal nele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda o emblema sagrado ao turbante. Pegue o óleo da unção e unja-o, derramando o óleo sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele. Vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cintos em Arão e nos filhos dele. O sacerdócio lhes pertence como estatuto perpétuo. Então você ordenará a Arão e os filhos dele. Essa é a bendita palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, porque neste aniversário desta amada igreja, podemos nos voltar para Ti debaixo da ordenança e estatuto da Tua palavra, para aprendermos mais uma vez de Ti, Senhor, como o fazemos a cada semana, no dia do Senhor, ouvindo a Tua voz. E rogamos que neste momento, mais do que nunca, Senhor, o Teu Santo Espírito fale aquilo que carecemos ouvir nessa manhã. Tenho certeza absoluta, Senhor, que nessa manhã cada um dos corações tem necessidade
tem desejo, tem a obrigação, Senhor, de ouvir a tua voz. Então fala conosco em poder, majestade e glória pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos itens mais bonitos de decoração que se pode colocar numa casa, e as mulheres sabem disso muito bem, são aqueles vasos decorativos. Eu acabei de mudar para uma residência nova e uma das primeiras coisas que minha esposa já estava pensando é na decoração, na sala, como ia dispor todas as coisas. E eu não sei se os irmãos sabem como se faz um vaso. Como é que se faz? As crianças sabem? Crianças, vocês sabem como é que se faz um vaso? Você já ouviu a palavra oleiro antes? Pois é, tem gente que é dedicada a fazer isso. Mesmo um simples vaso de barro enseja todo um processo muito cuidadoso, muito artístico para se fazer aquele vaso. Começa com a preparação da argila, crianças. Eles pegam uma massa e aí eles apertam bastante aquela massa para não ficar nenhuma bolinha de ar, e aí se forma ali, né, aquela massa vai gerar a cerâmica depois, e aí o oleiro então ele pega, vai começar aquele processo de modelagem, e ele coloca então a argila no centro da roda de oleiro. Vocês já devem ter visto algum vídeo, e à medida que ele vai girando, ele vai usando as mãos dele bem molhadinhas para ir dando a forma inicial daquele vaso. É tão bonito. Depois o oleiro vai afinando os detalhes, ele pega os dedos dele e vai ajustando as espessuras, a simetria, criando as bordas do vaso, as curvas específicas que definem o design daquele objeto. Depois tem um processo de secagem, e aí então, né, a secagem, depois a queima, e aquilo ali, a cerâmica, então vai ganhar resistência, resiliência. Ele é colocado num forno de alta temperatura, onde ele é cozido, e esse processo então faz com que a argila enfim vire uma cerâmica, e depois vem a pintura, vem a arte, e aquele vaso bonito vai para a nossa sala ou para algum cômodo. Meus irmãos, eu amo essa imagem bíblica do oleiro e do vaso, que a Bíblia recorrentemente usa, porque ela fala desse processo que Deus emprega em nos moldar. Isaías, 700 anos antes de Cristo vir, ele registrou lá no capítulo 64, versículo 8, que agora o Senhor, ele diz: Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro e todos nós, obra das Tuas mãos. Essa igreja está celebrando 12 anos de vida, é isso mesmo? 12 anos. Pastor Jair já está aqui há 11, pastor, é isso? 12 anos, meus irmãos, 12 anos, e olha que grupo bonito. Eu desde o início do culto, eu observando vocês, eu tenho certeza absoluta que tem sido 12 anos de trabalho do oleiro na vida dessa igreja. Pela palavra toda semana, nas muitas experiências que vocês têm passado como igreja, eu tenho certeza absoluta que eu vejo esse grupo de crianças aqui, é uma enxurrada bendita do Senhor, a quantidade. E queridos, cada nascimento de uma criança faz parte dessa experiência, cada óbito faz parte dessa experiência, cada ação de Deus sobre a vida da igreja é esse ato do Senhor de nos moldar. Mas, meus irmãos, eu me pergunto se tantas vezes nós entendemos a nossa vocação diante desse processo. Sermos um povo de sacerdotes, como Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, uma nação que foi separada para sermos todos nós sacerdotes. Não apenas o pastor Jailson, não apenas os presbíteros, mas cada um de nós, vocacionados universalmente nesse mundo de Deus, para sermos povo bendito, embaixador do Senhor. E a pergunta é se a gente está à altura do processo. Será que é possível que eu e você, do jeitinho como nós somos aqui, pecadores, falhos, quebradiços e limitados, será que podemos de fato nos tornar esse vaso bendito do Senhor para a obra dele? Eu sei que você se conhece, eu sei que você sabe o que acontece entre segunda e sábado. O que se passa na nossa cabeça, no nosso coração. Mas a verdade, meus irmãos, é que esse texto está descrevendo não a minha e a sua habilidade nata de já sermos naturalmente esse povo feito, povo bendito, mas a capacidade de Deus de pegar argila e transformar em instrumento.
Esse texto deixa tão claro isso, meus irmãos, porque é o que Deus vai fazer com a família de Arão e os seus filhos, e que ele faria com todo o povo de Israel, com a casa bendita do Senhor, e o que ele faz conosco. Um Deus que prepara essa massa, esses sacerdotes. E ele o faz aqui, meus irmãos, por meio de 3 processos que são claramente descritos nesse texto, 3 processos de preparação em cada uma das suas etapas. Uma etapa de lavagem, uma etapa de vestidura e uma etapa de unção. Essas 3 etapas descrevem a obra que Deus está fazendo na vida dessa igreja, na vida da minha igreja lá em Brasília, e na vida de todos os eleitos desde antes da fundação do mundo. Veja, meus irmãos, primeiro, e eu quero que à medida que a gente vá expondo a passagem, que você vá tentando visualizar com a sua imaginação, com seus olhos da mente, essas cenas acontecendo na vida de Israel e na nossa vida. Primeira coisa que o texto vai falar é que os sacerdotes precisavam ser lavados. Os sacerdotes precisavam ser lavados. E eu pulo os 3 primeiros versículos e faço menção do versículo 4. Veja comigo aí quando ele diz que Arão e os filhos dele deveriam ser trazidos à entrada da tenda do encontro e lavados com água. Meus irmãos, Deus, quando ele vai descrever todo o processo do tabernáculo, ele não se preocupa em descrever apenas a disposição dos cômodos do tabernáculo, o átrio externo, o átrio interno, o lugar santo, o santo dos santos, não apenas os objetos, o candelabro, a mesa da proposição, a arca da aliança, a disposição dos querubins, mas ele também vai descrever as pessoas que vão oficiar lá dentro. Os sacerdotes, como já foi dito por um dos presbíteros na ministração da liturgia, esses homens que eram separados para mediar o relacionamento entre Deus e o povo. E esses homens deveriam ser muito bem preparados, afinal de contas, era um relacionamento entre Deus, santo, e o povo, não santo. Então esses homens deveriam passar pela preparação. A primeira preparação envolve, então, eles serem literalmente lavados, é o que o texto diz. Havia uma pia logo ali na entrada da tenda do encontro, e eles pegavam a água daquela pia e literalmente passavam por aquela lavagem cerimonial. E a gente vai perceber, meus irmãos, que cada uma das etapas de preparação dos sacerdotes é ligada a um sacrifício que esse texto vai descrever. Os versículos 10 a 14, eles vão descrever, por exemplo, ali um sacrifício de um novilho que ele era trazido e os sacerdotes Arão e seus filhos tinham que colocar as mãos deles sobre a cabeça desse novilho, como uma representação de que os pecados deles, para que fossem lavados, eles tinham que ser transferidos para alguém que carregasse esses pecados deles para longe. No caso, o animal representativamente levaria esses pecados, eles fariam uma expiação dos pecados desses sacerdotes. Então o novilho seria imolado e o sangue dele era colocado ali nas pontas daquele altar quadrado, enquanto o restante era derramado na base, um sacrifício que era chamado de sacrifício de expiação, que purificava o altar e purificava os sacerdotes. Meus irmãos, quem está sujo precisa tomar banho. Essa é uma verdade básica da vida, não é, crianças? Né? Muitas vezes as crianças às vezes estão lá brincando, fazendo todas as coisas, e aí a mamãe fala, filho, parou agora, está na hora de tomar banho. A gente faz, não quero tomar banho. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas Brasília tem uma fama de ser uma cidade limpinha. As pessoas tomam um banho por dia. O Brasil, na verdade, é um país considerado dos mais higienizados do mundo. Você sabia disso? Nem todo o país as pessoas tomam pelo menos um banho por dia. Em várias cidades do Brasil, as pessoas tomam 2, 3 banhos por dia. Não sei como é que é aqui em Limeira, aqui é mais friozinho de vez em quando, né? Mais difícil, né? Mas, meus irmãos, a verdade é que muitas vezes as pessoas que mais precisam tomar banho são aquelas que menos acham que precisam tomar banho. Eu não sei se você já teve aquela experiência de entrar no metrô de São Paulo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas de vez em quando o culpado da vez é você. Às vezes você percebe que as pessoas estão olhando para você, e aí depois de um dia de trabalho, o seu instinto natural, você percebe que está todo mundo olhando, você dá aquela cheiradinha debaixo do braço. Já aconteceu isso com você? Será que sou eu que estou fedendo? Mas, meus irmãos, a verdade é que diante dos olhos de um Deus santo, no metrô dele, é a gente mesmo que está fedendo.
É o nosso pecado, é a nossa concupiscência diária, é essa teimosia do nosso coração que vez após vez, em vez de andar em santidade, em obediência, nós parecemos uma vitrola quebrada, que fica tocando o disco errado e sai da faixa o tempo inteiro. Esse velho Adão que tenazmente nos assedia e nos faz ficar continuamente sujos. E meus irmãos, se dependesse de você ter que tomar banho na proporção do que Deus exige, a gente nunca faria. Então Deus vem e Ele nos lava. É Ele quem toma a iniciativa de pegar a pedra pomes espiritual dele. Sabe o que é a pedra pomes? Né? Aquela pedra, aquele sabão esfoliante, né? Porque não dá para ser qualquer sabão com a gente. Tem que ser uma obra perfeita de Cristo por nós, esfoliando, esfregando, limpando cada um de nós diariamente. E meus irmãos, a gente vai ter oportunidade hoje de ter o sacramento do batismo. E eu fico pensando como Cristo é inteligente ao instituir 2 sacramentos na vida da igreja que mostravam a necessidade contínua que nós temos de nós. Quando as pessoas forem batizadas hoje, vocês vão ver a água sendo derramada. Ao longo da história de Israel, a água passou a ser essa representação da purificação de Deus. Então, quando a água é colocada sobre a cabeça e ela escorre, nós temos essa ideia de que ela vai carregar as impurezas. É claro que o batismo em si não é o ato que lava, mas ele simboliza externamente uma realidade interior que o Espírito Santo opera na vida daqueles que estão sendo batizados. E nós cremos, meus irmãos, que de alguma maneira essa realidade se aplica até às crianças quando elas são batizadas. Não que elas sejam regeneradas pelo batismo, mas que elas estão dentro da aliança de pessoas que estão sendo lavadas, remidas. Isso é uma alegria para a igreja. Lavar é bom, meus irmãos. E lembrar do porquê fomos lavados por Jesus é bom também. Quando alguém for batizado aqui hoje, é importante que você se lembre do dia do seu batismo. Talvez você, como adulto, possa se lembrar disso. Você lembra do dia que você foi batizado? E o que aquilo significava na sua vida? Aquele marco que Deus colocou? Se você é criança e você não lembra do seu batismo, não tem problema. Você pode perguntar para o seu papai, para sua mamãe: papai, como é que foi o dia do meu batismo? É importante que nós, adultos, contemos para os nossos filhos o significado desse momento, dessa representação diante do Senhor. Você vai perceber, meu irmão, que o sacerdote não tinha que ser apenas lavado, mas ele tinha que ser vestido. Segundo lugar, a segunda preparação do sacerdote era de colocar a roupa sacerdotal. E nos versículos 5 e 6, ele lembra basicamente o que já havia sido relatado lá no capítulo 29 sobre as vestes sacerdotais. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas no capítulo anterior, o texto descreve detalhadamente no que consistia a roupa do sacerdote. Parecia uma armadura. Havia um manto, uma túnica bordada, o éfode, o cinto do éfode e o peitoral. Cada um deles representava algo particular na vida de Israel. Haviam pedras que eram engastadas e colocadas nesse peitoral e nesse éfode que ficava nos ombros. E essas pedras representavam o povo de Deus, representavam as 12 tribos de Israel e o relacionamento de Deus com cada uma delas como pedras preciosas diante do Senhor. Haviam também 2 pedras que eram colocadas no peito, o Urim e o Tumim, por meio do qual o sacerdote recebia a vontade revelada do Senhor. Ele tinha também uma mitra ou um turbante que era colocado na sua cabeça. E nesse turbante, o versículo 6 aí vai deixar claro que havia uma placa com uma inscrição que no capítulo 29 ele diz que era, no 28, perdão, a santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Você já imaginou? Imagina essa cena. Esse sacerdote todo vestido e na testa dele tem uma placa. Está escrito santidade ao Senhor. Meus irmãos, essas vestes claramente chamariam a atenção de qualquer um em Israel que visse o sacerdote passando com essa veste. Que visse ele dentro do lugar santo, fazendo as ministrações, ou pelo menos ali no átrio exterior. São símbolos visíveis da autoridade, da dignidade sacerdotal daquele homem e da sua santidade ao ofício sacerdotal. E, meus irmãos, é tão interessante porque
existe também um outro sacrifício que é descrito nesse texto, em associação ao significado dessa veste nova, dessa roupa nova. Havia um carneiro ali que agora também seria sacrificado como holocausto, nos versículos 15 a 18. E Arão e os seus filhos também colocam as mãos sobre a cabeça desse carneiro que é sacrificado. O sangue dele é aspergido ao redor do altar. E aí ele é queimado, então, o texto diz, como uma oferta de cheiro agradável ao Senhor. Uma oferta de cheiro agradável ao Senhor, simbolizando algo novo, um cheiro novo, uma essência nova de consagração que Deus estava causando e imputando sobre aquele sacerdote. Meus irmãos, é uma cena tão maravilhosa, esse contraste de roupas. A roupa anterior que o sacerdote estava usando, mas agora essa roupa nova que Deus está conferindo a este homem de Deus. Nós acabamos de passar pela celebração da Reforma Protestante. 507 anos da Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517, em que Martinho Lutero ficou conhecido por afixar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E o pastor R.C. Sproul, já falecido agora, ele diz que a doutrina da justificação pela fé se tornou a causa material da Reforma Protestante. Essa doutrina que afirma que Deus pega o homem no seu estado de transgressão, com as roupas, os trapos da sua imundícia, e imputa sobre esse homem uma nova justiça, confere a ele um novo status, uma nova retidão, e esse homem passa a ser aceito agora na presença de Deus, porque Deus o vestiu de novas vestes, de uma nova justiça, de uma nova retidão. Estava conversando com o pessoal lá na igreja, o porquê que até hoje nós ainda temos na nossa cabeça essa ideia da roupa de domingo, da roupa de ver Deus, né? Por que de vez em quando, né? O pastor vai colocar terno, gravata, para que a gente faz isso? Porque, meus irmãos, existe uma ideia de que na presença de Deus nós precisamos ser apresentáveis. Ainda que não seja com essas roupas que nós estamos vestindo, mas nós precisamos ter a autorização dele para entrar na presença dele do jeito dele. E não tantas vezes com a roupa da nossa própria justiça, que não passam de fato de trapos de imundícia. Na minha antiga residência, eu morava numa quadra residencial em Brasília e morava no 6º andar. E todo dia do 6º andar, quando eu olhava lá para frente no gramado que tinha, havia ali um morador de rua que há muitos anos já estava ali. O Jurandir era o nome dele, Jurandir. E a gente ali da quadra já conhecia o Jurandir. Infelizmente ele tinha um problema com drogas, principalmente ele cheirava cola. Era uma situação, vocês já devem ter visto essas coisas aqui em São Paulo também. Aí toda vez que eu via, Deus constrangia o meu coração. Do tipo, e aí, não vai fazer nada? Vai ser isso aí todo dia? Você vai passar e fingir que não é com você? E um dia eu virei para Débora, minha esposa, e falei, meu bem, eu tenho algumas roupas aqui em casa e eu vou pegar algumas dessas roupas que eu tenho, vou botar numa sacola, vou levar lá embaixo e conversar um pouquinho com o Jurandir. E aí desci com as roupas e sentei lá com o Jurandir, conversei um pouquinho com ele. Tá aí, Jurandir, é para você, eu espero que isso possa ajudar um pouquinho você. Ele, tá bom, obrigado. Tá bom. Meus irmãos, passado alguns dias, o Jurandir, ele sumiu um pouquinho. Quando eu vi ele de novo, não somente o Jurandir não estava usando as roupas que eu dei para ele, como ele estava usando as mesmas roupas rasgadas que ele queria usar antes. E eu fiquei olhando aquilo ali, eu não estava necessariamente querendo que ele usasse as minhas roupas, mas eu fiquei me perguntando, se ele tem roupas boas, por que ele ainda está usando as roupas velhas? E aí eu cheguei perto do Jurandir e falei, ô Jurandir, e aí? Aquelas roupas estão dando certo? Aí ele falou, não gostei não. Falei, por que, Jurandir? Não é o seu tamanho? Não, elas eram até boas, mas essa aqui que é boa mesmo, porque assim, ó, já tem o buraco aqui, já tem o buraco aqui. Ele começou a defender como um advogado das roupas velhas dele. Que ele gostava das roupas velhas. Que elas já tinham a forma do corpo dele. Meus irmãos, eu fiquei pensando naquilo. A gente é parecido. Confesse o seu pecado aí. Você não gosta de usar aquela blusa que tem um buraco no sovaco?
Por que a gente insiste em ficar usando cueca rasgada? Por que a gente bota aquela meia que tem um buraco? Nós temos um apego afetivo com as coisas do passado. Nós todos somos assim em alguma medida. Essas coisas, de alguma maneira, nos dão uma sensação de segurança, um apego nostálgico com coisas que a gente julga que eram muito boas lá no passado, mas a gente se esquece que elas estão rasgadas. Meus irmãos, eu e vocês, tantas vezes, somos como aquele povo que já havia sido retirado do Egito pelo forte braço de Deus que abriu o Mar Vermelho, e aquelas pessoas atravessaram o Mar Vermelho e viram Deus todos os dias, conduzindo eles com uma coluna de fumaça durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, com maná descendo do céu, vida nova. Mas de vez em quando a gente chega para Moisés e fala: ah, Moisés, que saudade do Egito, que saudade das cebolas, dos 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles. Meus irmãos, a gente tem um apego com o pecado, com a velha vida. Isso revela o tanto que o nosso coração é orgulhoso. Quantas vezes eu e vocês, no dia a dia, nós não confessamos nossos pecados, nós não admitimos nossas faltas por orgulho. Por orgulho. A gente chega diante de Deus: ah, Deus, eu sou assim mesmo, minha roupa é furada mesmo, Senhor. Não tem jeito para mim não, Senhor. Vamos continuar do jeito que está, eu vou continuar nos meus velhos pecados de estimação, eu vou continuar vivendo minha velha vida. É orgulho, meus irmãos. E o orgulho espiritual é justamente o oposto da justificação que vem pela fé. Justificação pela fé é largar as velhas vestes do pecado e abraçar nova roupa em Cristo. Como sacerdotes, meus irmãos, a quem lhes é presenteado um arsenal de roupas completamente novo, nós não deveríamos ficar insistindo com os velhos caminhos. Meus irmãos, eu espero que com 12 anos de igreja, a essa altura, ouvindo a palavra de Deus todos os domingos, cada um de vocês, irmãos e irmãs dessa igreja, já tem uma clara noção de que santidade é um assunto muito sério. Muito sério. Deus é santo, santo, santo. E Ele convoca o seu povo a andar em santidade, pureza, confissão de pecados. Eu tinha um professor nos Estados Unidos chamado Joseph Witt. Ele era meu professor da turma de gestão pastoral. E numa das aulas ele foi falar sobre arrependimento. Era um assunto que não estava na ementa do curso, mas ele entrou no assunto do arrependimento. E eu lembro até hoje ele falando assim: meus irmãos, arrependimento é um assunto tão sério que você não pode deixar para depois. Quando o pecado vem na cabeça na hora, tem que arrepender na hora. Ele falava sobre arrependimento rápido. Não fica empurrando para baixo do tapete e deixando acumular para aquela faxina de sábado que não vai dar certo. Tem que ser na hora. O Espírito Santo trouxe a mente, confessa na hora. Pede perdão na hora. E eu lembro dele falando porque o perdão de Deus é na hora também. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa cabeça todo dia e nós temos misericórdia e graça disponível na hora para a gente. Sacerdotes precisavam ser lavados. Sacerdotes precisavam ser vestidos de uma nova retidão, de um novo status. Mas sacerdotes também, meus irmãos, por fim, precisavam ser ungidos. Ungidos. E aqui, o versículo 7, eu peço que você acompanhe comigo a leitura. O versículo 7 vai descrever essa cena muito interessante. Ele diz: pegue o óleo da unção, era Moisés que deveria fazer isso, e unja-o, derramando o óleo sobre a cabeça de Arão. Meus irmãos, essa cena era uma das cenas mais importantes na vida de Israel. Ela é descrita lá no Salmo 133, quando ele diz: ó, quão bom e agradável que os irmãos estejam nesta união bendita. E aí ele vai falar, lembra lá no Salmo 133, 2? É como o óleo que escorre pela barba de Arão. Lembra lá? Era a cena da consagração de Arão. Aquele momento, então, que Arão era trazido perante o povo de Israel. E a cerimônia de consagração envolvia Arão literalmente se ajoelhar, e depois os filhos dele fariam a mesma coisa, e ele esticaria a cabeça, colocaria a cabeça.
E ali então aquele óleo especialíssimo seria derramado do topo do cabelo dele. Esses homens eram cabeludos e tinham muita barba. E ele ia escorrendo pelos pelos do rosto daquele homem até chegar no fim da barba e descer em direção ao chão. Aquele óleo não era qualquer água. Era um óleo especial cujos ingredientes e cuja receita foi especificamente determinada pelo Senhor. Porque ele simbolizaria a consagração, a separação. A palavra Kadesh no hebraico, às vezes Kadosh também, que a gente comumente traduz como santidade ou ser santo. Literalmente, o prefixo Kad no hebraico ali, ele tem a ver com a ideia de cortar. Cortar. Então, Kadesh é a ideia de você cortar e separar. Cortar e separar. Era isso que uma consagração é, uma santificação é. Você separa algo do seu uso ordinário. Hoje nós teremos a ceia do Senhor e os elementos que temos aqui são santificados ao Senhor. Eles serão separados do seu uso ordinário para este ato de culto. Era isso que deveria acontecer com Arão e é isso que deveria acontecer com os seus filhos. E o sacrifício que ia acontecer para simbolizar esse ato final de preparação era um sacrifício muito interessante, porque agora ele vai falar nos versículos 19 a 28, eu vou resumir aqui bastante. Um segundo carneiro seria trazido, mas mais elaborado agora. Porque Arão e os seus filhos iam colocar a mão sobre a cabeça dele, mais uma vez. Depois o sangue desse carneiro, olha que interessante, Moisés ia pegar um dedinho dele, pegar uma gotinha de sangue e colocar na ponta da orelha direita de Arão. Depois ele pegaria esse sangue e colocaria agora na mão direita, uma gotinha, e também no dedão do pé direito. Interessante, né? Orelha, mãos e pés. Olha o que Deus estava comunicando. De que cada uma das partes do corpo do sacerdote estaria consagrada a Deus. Seus ouvidos estariam separados para ouvir a voz de Deus pelo resto da sua vida. Suas mãos estariam separadas para serem consagradas ao serviço no santuário do Senhor. E seus pés estariam separados para que ele andasse em santidade por todos os dias da sua vida. Ouvidos, mãos e pés. Parece aquelas músicas que a gente canta com as crianças, não é verdade? A gente não canta aquelas músicas que a gente simboliza, mão, pé, cabeça. Tudo é para o Senhor. Todo o corpo do sacerdote é para Deus. E não era só o corpo dele, mas você vai perceber que o tempo todo dele seria consagrado. Os versículos 35 a 37 vão mostrar que essa cerimônia ia durar 7 dias. Meus irmãos, 7 dias. O sacerdote estaria engajado naquele momento de consagração especial. Eu fico pensando aqui, né? Eu não sei qual é a duração média da pregação e do culto aqui na Igreja Presbiteriana de Limeira. Não vou perguntar não, pastor, fica tranquilo, tá? Eu deixo as ovelhas fazerem juízo de valor e deixa por isso mesmo, né? Mas eu não sei se vocês são pecadores igual o pessoal lá na minha igreja. Lá na minha igreja é assim, quando o culto começa a ficar um pouquinho mais longo, aí você já começa a ver o pessoal, né? Olhando no relógio, né? Ô, pastor, tá empolgado pregando hoje, hein, pastor? Esse sermão tá bom, hein, pastor? Você já imaginou se Deus tivesse instituído que no dia do Senhor, todos os nossos cultos tivessem duração de 7 dias? Como é que você ia ficar? Pela sua ótica humana, não sei se você ia entender, mas pela ótica de Deus, esse culto de 7 dias, essa consagração de 7 dias, esse número 7, tão importante nas Escrituras Sagradas, para demonstrar a perfeição da adoração, a perfeição da ação de Deus. Um Deus que criou o mundo em 6 e descansa no 7º. Um Deus que escreve as 7 igrejas da Ásia Menor no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Um Deus que usa o número 7 para mostrar a totalidade da sua ação. O sacerdote devia ter o seu corpo inteiro e o seu tempo inteiro consagrado ao Senhor. Ele estava sendo curado por Deus para isso, dos seus pecados, da sua vida. Meus irmãos, eu leio esses textos e veja, a primeira vez que eu preguei esse texto ano passado na minha igreja,
A gente lê esse texto muito na posição de, entre aspas, sacerdote, de pastor. Nós não somos sacerdotes nesse sentido, como a Igreja Católica encara, mas ainda assim ocupamos uma posição de autoridade. E eu ficava lendo esse texto aqui, meus irmãos, e brigando comigo mesmo, e falava assim, rapaz, eu não tô nem à altura de Arão e seus filhos. Porque veja, Arão e seus filhos, parece tudo muito bonito e cheiroso aqui nesse momento, mas daí a um pouco eles iam pecar contra Deus. Os filhos de Arão apresentariam fogo estranho na presença do Senhor, e o povo de Israel seria diretamente sentenciado pelo Senhor por causa do pecado que se instalou. Eles eram pecadores. Nós somos tremendamente pecadores por natureza. Mas eu espero que você perceba, meus irmãos, que qualquer mérito que Arão e seus filhos tenham alcançado nesse texto não tenha sido por nada que eles tenham feito, mas por coisas que foram feitas a eles. Vocês perceberam que todos esses 3 atos, lavagem, vestidura e unção, foram unidos por sacrifícios? Foram sacrifícios que causaram essas coisas a Arão e seus filhos. Meus irmãos, não haveria nenhuma possibilidade de Israel ser um povo sacerdotal, nem eu, nem vocês, de sermos uma nação de sacerdotes, se não houvesse de fato um sumo sacerdote. E eu peço, se você puder abrir comigo rapidamente em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Ele vai fazer o contraste entre a linhagem de sacerdotes de Israel, mas a linhagem do verdadeiro sacerdote sobre Israel. No versículo 1 ele diz: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Então olha só, ele está dizendo que os sacerdotes, quando eram estabelecidos sobre Israel, eles poderiam ser mediadores do povo em compadecimento. Por quê? Porque eles também, assim como o povo, eram fracos, eram limitados, eram pecadores. Então havia uma relação muito próxima entre o sacerdote e o povo, porque o sacerdote fazia parte do povo. Mas ele era separado para representar o povo diante de Deus. Versículo 3. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Sendo pecador, ele também precisa de lavagem. Versículo 4. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: você é meu filho, eu hoje o gerei. Em outro lugar diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, na semelhança de Arão, Jesus também foi chamado pelo Pai e aceitou prontamente, voluntariamente, a vocação de ser o sacerdote do povo. Mas a grande pergunta que ia ficar na cabeça é: mas de que maneira Jesus seria diferente de Arão? Porque Arão pecou, Moisés pecou, os filhos de Arão pecaram. O que Jesus ia fazer de diferente para resolver o problema? Versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e foi designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, diferente de Arão e diferente de nós, Cristo não tinha pecados, nós lemos isso no capítulo 4 de Hebreus. Mas ainda assim, voluntariamente, ele tomou sobre si o sofrimento do pecado de Arão e seus filhos,
e tomou o sofrimento do pecado de todos nós, Israel bendito do Senhor, e voluntariamente sofreu por nós, todos os dias da sua vida, como homem verdadeiro e Deus verdadeiro, sofrendo na carne as agruras, dores, consequências da ira eterna de Deus sobre pecadores e os efeitos noéticos da queda que causam grandes e insuportáveis dores no nosso coração. Meus irmãos, na segunda-feira eu e o pastor Jailson estávamos combinando, domingo para segunda, os detalhes da liturgia. Eu já tinha separado o texto, eu já tinha deixado tudo prontinho. E aí, a última mensagem dele é: Pastor Mateus, ore por nós. Uma criança da nossa igreja, filha querida, neta de um dos nossos presbíteros, faleceu. Ore para que o Senhor nos console. E eu não conheço, meus irmãos, eu não tive o privilégio que vocês tiveram de conviver com ela. Então eu não tive a oportunidade de experimentar como família biológica de vocês ou como próximo de vocês a mesma dor que a família passou e tem passado. E eu não sei se a família está presente aqui hoje pela manhã. Eu sei que vocês estão presentes. Está presente? Sim. Mas eu gostaria de dizer para esta igreja e para essa família que Cristo conhece essa dor. Cristo, o sumo sacerdote, que morreu e experimentou a morte pessoalmente naquela cruz, conhece essa dor. E porque Ele conhece essa dor, nós podemos partilhar dessa dor uns com os outros, chorando com os que choram, como família de sacerdotes que carregam os fardos uns dos outros, e devemos fazer isso por amor a Cristo e por amor uns aos outros. O mesmo que morreu naquela cruz maldita, ressuscitou ao terceiro dia, para que depois de uma terrível noite de lágrimas na nossa existência, de nuvens espessas e negras, o sol dele brilhasse sobre nós mais uma vez, rasgando a espessura do pecado e nos dando alegria incontável e indizível. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, igreja do Senhor. E o Senhor certamente haverá de confortar e consolar o coração desta família. Tudo por causa do sacrifício único, perfeito do Cordeiro. Um sacrifício, meus irmãos, tão poderoso, que é capaz de executar em mim e em você nessa manhã todas essas etapas de preparação sacerdotal sem você ter que fazer nada. Pensa no poder de Jesus de fazer isso. Pense, por exemplo, no poder de Jesus para lavar. Os discípulos, naquela ocasião em que Jesus pega ele tira a sua blusa, põe uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E eles ficam constrangidos com aquilo e Pedro fala: Senhor, eu não posso permitir um negócio desse. Aí Jesus fala: Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não pode ter comunhão comigo. E meus irmãos, ainda que de forma engraçada, parece que Pedro entendeu. Parece que ele realmente entendeu. Ah, Senhor, então é assim? Então lava tudo. Então vai, né? E aí Jesus, inteligentemente, diz a Pedro em João 13:10, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão aos pés, quanto ao mais está todo limpo. Ele faz um trocadilho de ideias para dizer: Pedro, se você está andando comigo, se eu sou o seu Redentor, o seu Messias, eu estou te lavando. Essa lavagem exterior não se compara à lavagem que eu faço em você, Pedro. Eu estou te transformando de glória em glória nessa caminhada.
E é por isso que Hebreus 10, 22, o texto que a gente leu de manhã, diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui nesta manhã e você crê em Cristo Jesus, não há mais absolutamente nenhuma culpa, nenhuma condenação, nenhum débito no tribunal divino. Essa culpa foi expurgada. O novilho carregou ela em seu lugar. Então você não precisa ficar se sentindo culpado por absolutamente nada. Confesse o seu pecado, conte com o perdão de Deus, erga o seu queixo e ande retamente. Se você crê em Cristo, você também já foi vestido de uma roupa nova. Isaías, 700 anos antes, lá no capítulo 61, ele estava predizendo, olhando para frente: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Ontem eu aprendi que Limeira é a capital brasileira das semijoias. Eu não sabia disso. Quando eu cheguei ali na rua, o pastor logo começou a explicar para mim. E eu imagino que deve ser um grande orgulho dessa cidade poder ser um exportador de semijoias. Mas, limeirenses, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que são as semijoias de Limeira comparadas com as joias do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo? Não tem comparação, meus irmãos. Não tem comparação. Receber os mais preciosos, metais preciosos que Deus poderia nos conferir pelas virtudes e atributos de Cristo Jesus na nossa vida. Sermos santos porque Ele nos santifica. Sermos amorosos porque Ele nos ama. Sermos perdoadores porque Ele nos perdoa. Sermos pregadores porque Ele prega, nós sermos missionários porque Ele é o maior missionário de todos. Como é bom, meus irmãos, ter as vestes de Cristo impressas e imputadas sobre nós. E meus irmãos, nós não somos apenas lavados e vestidos, mas eu termino dizendo que certamente nós somos ungidos com um óleo que só Ele poderia nos dar. Não esse óleo que as pessoas tentam fazer aí, tá? Nada disso. O texto de 1 João capítulo 2, 20, ele declara: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Nesse momento, pelo Espírito de Deus, nós já somos ungidos. Todas essas coisas para sermos separados para servir em nome de Deus, consagrados a Ele, um reino de sacerdotes. Nessa manhã, meus irmãos, o Espírito Santo, ele pega essa igreja, e pega um pouquinho dessa unção, e pega a sua orelha, e ele coloca um pouquinho nas suas orelhas, para que os seus ouvidos sempre ouçam a voz de Deus pelos próximos 12 anos, da igreja presbiteriana aqui em Limeira. Ele coloca dessa unção nas suas mãos, para que você trabalhe com alegria nessa igreja dentro de uma escola. Eu fiquei tão feliz quando eu ouvi a história. Que oportunidade que vocês têm de abençoar esse lugar aqui. Trabalhando, carregando cadeira, montando som. Tocando esses instrumentos tão belos, cuidando das crianças. Deus abençoa as mãos de vocês para toda boa obra, igreja. Vocês já são aprovados em Cristo Jesus para isso. E Ele também unge os pés de vocês, para que os pés ungidos sejam para a santidade sempre, que os caminhos de vocês sejam sempre dentro da santidade do Senhor, que os pés de vocês nunca levem vocês para longe do Senhor, mas sempre dentro da estrada dele, sempre. Todos nós somos vasos de barro em transformação nessa manhã.
E eu espero que você possa se perguntar como podemos agir como sacerdotes pela fé em Cristo. Como que você hoje pode oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Eu espero que comece com uma oferta de você mesmo, da sua própria vida ao Senhor, do seu próprio coração. A igreja completa 12 anos, pelas misericórdias do Senhor. Se Jesus não voltar antes, vocês ainda vão viver mais alguns 12 anos. Torcer para ele voltar antes, né? E eu espero, meus irmãos, que vocês tenham uma disposição no coração a se entregarem totalmente a Jesus por todos os dias de vida que ele reservar debaixo do sol enquanto Cristo ainda não voltar. Porque quando ele voltar, igreja, o que ele deseja encontrar é uma igreja consagrada, lavada, vestida, ungida no Cordeiro Santo de Deus. E que as obras de vocês continuem brilhando à luz de Jesus aqui em Limeira. Ontem à noite, depois de ter conversado com o pastor um pouquinho, fui para o quarto e fui orar um pouquinho sobre vocês, pensando na cidade de Limeira aqui. Que linda oportunidade vocês têm, meus irmãos, de serem um candeeiro, um candelabro aqui nessa cidade. Uma igreja reformada, confessional, que prega a palavra, que ama de verdade. Que Deus dê a vocês intrepidez. Vocês estão achando isso aqui cheio? Tem uma cidade inteira aí fora ainda. Eu espero que da próxima vez que eu retornar aqui, se o Senhor der ocasião para isso, que eu veja que vocês tenham invadido esses prédios todinhos aí, ó, para nem caber direito. E que vocês multipliquem esse rebanho, plantem igrejas, joguem essa semente perto, médio e longe, do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Preguem, abram a boca de vocês. Deus tem feito uma obra tão fantástica nessa igreja. Não sejam tímidos. Sejam ousados e intrépidos para a glória do Senhor. Amém? Baixa a sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, nós somos como aqueles nessa manhã que cantamos como aquele cântico que diz: vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, de sacrifício. Nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor, em resposta à oferta única pelos pecados que foi feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que levou o apóstolo Paulo a afirmar sem medo, em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Deus vivo, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, espiritual. Senhor Deus, desde antes da fundação do mundo, o Senhor havia escrito no livro da vida o nome destas ovelhas, destes pequenos sacerdotes e sacerdotisas, homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, velhos. Cada um deles separado e predestinado para o louvor da Tua glória. Ó Senhor, continua fazendo a Tua obra poderosa em meio a esses irmãos. A obra que só o Senhor pode fazer, que começa dentro do coração de cada um deles, fortalecendo, dando fé, consolando na hora da morte, fortalecendo o Senhor e capacitando com todos os dons e capacitações para que eles sejam frutíferos em toda boa obra. Obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja. Obrigado pelos 12 anos de vida, pelo pastoreio do pastor Jailson, dos outros pastores, do conselho desta igreja, Senhor. Obrigado pelo trabalho nas congregações, o trabalho que tem sido feito nos departamentos internos, nas áreas internas dessa igreja. Cada servo e serva do Senhor que se dedica a fazer essa obra, não por dinheiro, Senhor, mas por coração voluntário. Obrigado porque o Senhor é quem reina sobre a sua igreja. E no fim das contas, tudo vem de Ti, é feito por Ti e volta para Ti. Então louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.